I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit. He took me to a 5-star hotel. He said, We had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then in the middle of the night, Baseado em fatos reais, o golpista do Tinder retrata a vida de um estelionatário que engana e conquista mulheres por meio desse aplicativo de relacionamento. O seriado soou como um alerta para Desirê. Foi quando ela decidiu criar uma campanha, em junho desse ano, para ajudar vítimas desse tipo de golpe aqui no Brasil. O projeto sem fins lucrativos Era Golpe Não Amor funciona através do nosso hub www.eragolpenãoamor.com.br. Através do nosso site, as vítimas têm acesso à terapia gratuita em que elas preenchem um formulário, elas têm acesso ao conteúdo jurídico, elas têm acesso à nossa pesquisa completa, em que mostram os dados inéditos de golpes financeiros que são muito mais comuns do que elas imaginam em relacionamentos amorosos, e também ao conteúdo educacional financeiro, em que a gente explica como criar uma campanha eficiente para arrecadar fundos para minimizar assim suas perdas financeiras. Dados do Instituto de Pesquisa IBU, parceiro do projeto Era Golpe Não Amor, mostram que 4 em cada 10 mulheres brasileiras já foram impactadas por golpes em aplicativos de namoro. 53% afirmam que o golpista já pediu dinheiro emprestado. 12% já perderam mais de R$5.000. Para tentar amenizar os impactos emocionais sofridos por essas vítimas, a coordenadora do projeto, também psicóloga e especialista na terapia EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, utiliza essa técnica para tratar os traumas. E a gente procura integrar essa memória negativa ao processamento adaptativo de informação do cérebro, e com isso a pessoa pode instalar crenças positivas que podem ajudá-la a ter novamente uma crença de que ela pode ser amada novamente, que ela pode ter relacionamentos mais significativos. Esse advogado explica que o estelionato sentimental é caracterizado por uma pessoa que se aproxima da outra com o intuito de obter vantagens ilícitas, seja no mundo físico ou digital. O autor do golpe pode ser condenado por estelionato e a pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. O direito da vítima de estelionato sentimental é o seguinte: quando ela possui comprovação necessária de que realmente foi vítima, ou seja, conversas e aplicativos de relacionamento, transferências bancárias, pagamentos de boletos, conversas, cartinhas de amor, ela pode se direcionar até a justiça civil, tá, no âmbito civil, para tentar recuperar esse prejuízo financeiro. O problema é que ainda não há a tipificação de estelionato sentimental, ou seja, não existe uma lei específica sobre o assunto. O que se tem é o artigo 171 do Código Penal. No entanto, existe um projeto de lei, tá? O 6.444 de 2019, que tem a intenção de colocar expressamente a palavra estelionato sentimental, porque tem muitas vítimas que vão até a delegacia de polícia e são atendidas da seguinte forma: olha, isso você só vai resolver no âmbito civil. No criminal não existe tipificação expressa. Se aproveitar da confiança estabelecida dentro de um relacionamento amoroso para aplicar golpes pode parecer cruel, mas acontece mais do que a gente imagina e é preciso estar atento a alguns sinais. Quando a vítima de estelionato sentimental percebe que foi enganada, é preciso dar o primeiro e talvez mais difícil passo, que é o de assumir a posição de vítima. Por isso, a denúncia é de extrema importância. Uma pessoa, ela deve compartilhar essa situação com as pessoas do seu círculo íntimo ali, que ela tem extrema confiança, para ela se sentir mais fortalecida emocionalmente. E também ela deve procurar os órgãos de segurança, procurar a Polícia Civil para registrar o fato. Nesse caso, ela pode procurar a delegacia da mulher que for mais próxima da cidade dela, ou a delegacia circunscricional de atribuição geral mesmo, que for mais próxima, para comunicar os fatos e fazer o registro da ocorrência.
Acontece que nem sempre as vítimas prestam queixa e a delegada explica o motivo. Por vergonha. A pessoa acredita que estava ali numa relação íntima de namoro e aí depois, quando ela percebe que na verdade aquilo tudo ali foi uma fraude, ela se sente culpada, muito envergonhada pelo que aconteceu. Então muitas vezes elas não têm coragem de contar, nem mesmo para os seus familiares, para as pessoas íntimas ali do seu círculo social, e às vezes até nem mesmo para a polícia a pessoa tem coragem de falar, de denunciar, de pedir socorro, ou até mesmo porque elas não sabem que isso é um crime. A pessoa foi vítima, na verdade, de um crime de estelionato, de um golpe mesmo. E aí, às vezes, pelo contexto da história, né, a pessoa acha que estava no namoro e que, enfim, a pessoa não se sente confortável, não se percebe, acha que, na verdade, aquilo ali não foi uma situação criminosa e às vezes deixam de denunciar. Acostumada a lidar com crimes dessa natureza, Karina também dá algumas dicas do que deve ser feito para evitar esse tipo de golpe. Nunca acreditar cegamente, plenamente. Se a pessoa, por exemplo, diz que teve bens apreendidos na Receita Federal e que precisa de um dinheiro para conseguir liberar essas mercadorias, então são situações que a pessoa pode checar, pode ir em loco na Receita Federal ou onde quer que ele diga que essa mercadoria está apreendida, não confiar em números de telefone que a pessoa passa, a pessoa ir pessoalmente ver se aquela situação realmente é verdadeira. Com relacionamentos virtuais, outros cuidados também entram no rol de prevenção. Nunca confie apenas em mensagens de texto, porque pode ser qualquer pessoa que está ali. Às vezes a pessoa manda uma fotografia se apresentando, enfim, como um homem norte-americano de meia idade, militar aposentado, que é muito comum eles se apresentarem dessa forma, mas a pessoa nunca faz uma chamada de vídeo para ver se aquela pessoa com quem você está conversando, se é compatível ali fisicamente com a forma como ele se descreve nas mensagens de texto. Segundo Karina, o perfil da vítima e do autor são os seguintes. A gente percebe que, em geral, os autores são homens, né, pessoas do sexo masculino, e as vítimas são mulheres. Geralmente, essas pessoas, esses homens, eles procuram vítimas já com um perfil determinado, mulheres que demonstram, que aparentam estar numa situação de fragilidade emocional, seja porque estão passando por um momento de depressão e por isso estão fragilizadas emocionalmente, ou porque estão saindo de um outro relacionamento e por isso também estão ali numa relação de fragilidade emocional, ou então mulheres de meia idade que devido a questões sociais ali, a pessoa está num momento de carência e vulnerabilidade emocional. Então os autores geralmente já escolhem previamente, já selecionam esse perfil de mulheres para serem vítimas desse tipo de crime. E no próximo bloco eu volto para mostrar que no mundo digital os golpes são reinventados a cada dia, mas é possível se proteger e eu te conto tudo isso já já. Um simples telefonema ou mensagem de celular podem ser irreversíveis quando se tratam de golpes digitais. A cada dia, os golpistas desenvolvem novos métodos para tentar enganar as vítimas e assim retirar delas algum proveito financeiro e patrimonial. Alisson caiu no golpe do falso emprego. Eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, me oferecendo um falso emprego, né? Que eles, você compra os produtos, em cima desses produtos você vai ganhar comissão. Só que ele não explica tudo direitinho. Ele chega e diz, não, você vai ganhar fácil. Você faz um Pix, começa a vender os produtos e desses produtos já vai ganhar comissão. Aí o primeiro, beleza, eu consegui sacar, mas o segundo diante ele ficou tipo uma forma de missões. Tem que cumprir essas missões para poder sacar o dinheiro. Quando se deu conta, não dava mais para correr atrás do prejuízo. Perdi uma quantia aproximadamente de R$10.500 através de Pix. Eles pediam Pix de 800, de 500, 1.000, 1.500 e a cada vez ia aumentando.
e meu dinheiro continuava ficando preso lá no site. Esse advogado, especialista em direito digital, afirma que estamos vivendo uma migração do crime do mundo real para o virtual. Você tem que verificar se aquela empresa existe, se aquela proposta ela é verídica. Isso acontece muito. Mas pessoas realmente, até mesmo, elas são levadas a erro por propostas que acontecem, propostas mágicas, né? Como se fosse o antigo, sabe aquele antigo golpe do bilhete premiado? Realmente ele vai se adaptando, ele vai se reformulando e as pessoas têm que tomar cuidado, porque não existe fórmula mágica para o sucesso, não existe fórmula mágica para a pessoa enriquecer na internet, é necessário muito trabalho. O que existe é muito golpe. Se a pessoa não tomar cuidado, ela vai ser somente vítima de muitos golpes, vai sofrer uma frustração em dois mundos, o mundo real e o mundo virtual. O golpe que a Viviane caiu foi o do falso perfil. Recebeu uma mensagem por uma rede social para participar de um sorteio e concorrer a um final de semana em uma pousada. Na minha viagem de férias em 2021, no meu segundo dia de viagem, essas pessoas me mandaram mensagem novamente. Eu, desatenta na hora do passeio, olhei o telefone, eles pediram, só falta para terminar o seu cadastro, a mensagem. Distraidamente, olhei o telefone, passei o código para eles, sendo que o código era o código do meu WhatsApp. Na mesma hora, meu WhatsApp foi derrubado e eu não consegui acessar e não estava entendendo por quê. Pensei que estava sem sinal. Foi quando os criminosos começaram a pedir dinheiro para os contatos da agenda dela. Uma vizinha minha, que estava aqui no Rio de Janeiro, eu estava em Alagoas, ela, infelizmente, pensou que era eu mesma. Ela tinha comentado no meu status, tinha falado comigo mais cedo, comentando as minhas fotos no WhatsApp, e ela pensou que eu poderia estar com algum problema lá e fez a transferência de R$ 1.250, sendo que quando ela foi ver, não era eu. Eram os golpistas. E é preciso estar alerta, porque a quantidade de golpes na praça vem crescendo de um tempo para cá. O Radar Febraban de junho de 2022, ele mostra que em relação ao último levantamento realizado em dezembro, né, na série levada a efeito com essa marca, o Radar Febraban, aumentou muito, aumentou 9 pontos percentuais, né, o número percentual de brasileiros que foram vítimas de golpes ou tentativas de golpes em um semestre. E quem são as principais vítimas desses golpes ou dessas tentativas? São principalmente pessoas do sexo masculino, pessoas de renda mais alta e também pessoas de faixa etária mais avançada. Apesar da idade, Dona Sônia não se deixou enganar pelos golpistas. A tentativa de golpe aconteceu em junho desse ano. Dona Sônia estava aqui nesta sala assistindo televisão quando recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um número desconhecido, mas com a foto da filha, perguntando se ela estava em casa. Acontece que a forma como essa pergunta foi feita fez com que ela desconfiasse. O tipo de mensagem que estava no celular não era usual da minha filha mandar para mim. Estava muito seco. E eu desconfiei. Falei, essa não foi a Luciana que mandou. Aí eu liguei para ela e ela na mesma hora confirmou. Não, mamãe, não fui eu que mandei. E aí ela já acionou o resto da família e tudo. Então eu acho que conosco ele não teve sucesso. Eu comecei a já divulgar, né? Fiz um postzinho já para poder disparar tanto para grupos de WhatsApp quanto para as redes sociais, né? Para as pessoas tomarem conhecimento de que não era eu, que estavam usando a minha fotografia, mas de um número que não era o meu e que não era eu. Então, para todo mundo ficar alerta para não cair nesse golpe. Luciana é grudada na mãe. A servidora pública, que também é artista plástica, tem um ateliê na casa da Dona Sônia. As duas estão sempre juntas e tiraram de letra a experiência ruim que tiveram. A partir daí eu fiquei ligada, qualquer coisinha eu já desconfio. Ela foi bem perspicaz, graças a Deus, né? Mas é um tipo de assunto que a gente sempre aborda também nos grupos, né? Nos grupos de família, a gente sempre manda para, quando a gente recebe um alerta de algum golpe diferente que está acontecendo, a gente já mostra para todo mundo, para as pessoas ficarem cientes, né? Então, graças a Deus, ela tem ficado bem alerta para isso, bem ligada.
Numa tentativa de alertar a população, esse escrivão da Polícia Civil da Paraíba começou a compartilhar informação para combater esse tipo de crime. Eu comecei a fazer pequenos vídeos orientando, dando dicas. Usei inicialmente o meu perfil no Instagram, posteriormente um perfil no YouTube. E aí eu vou criando vídeos curtos, alguns mais longos, orientando a população para que ela, tendo conhecimento daquela informação, ela não caia, ela não seja vítima para os estelionatários. A vítima de estelionato, seja ela da compra falsa no LX, seja ela do pedido de empréstimo através do WhatsApp, ela, a vítima, transfere o dinheiro para uma determinada pessoa, João, por exemplo, do banco X, mas o titular da conta bancária não tem conhecimento que tem essa conta no referido banco e não sabe que recebeu tais valores. E quando a investigação apontar João como possível autor do crime, ele sequer sabe informar alguma coisa, justamente porque os golpistas abriram a conta em nome dele sem seu conhecimento. E não saia daí, porque no próximo bloco o repórter Leonardo Ferreira vai mostrar outros tipos de golpes que estão rolando por aí. É já já. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada 7 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. O levantamento é da Serasa Experian, empresa que atua em pesquisas sobre negócios e relações de consumo no país. A maior parte dos golpes é pela internet, como mostramos nos blocos anteriores. Mas quando o assunto é calote, há vários tipos, como o do falso delivery, onde o entregador é, na verdade, um criminoso. Existem duas possibilidades. Ou ele adultera a maquininha de uma forma que o cliente olha o valor, vê o valor efetivo da compra, tá? Mas passa o cartão e o valor, ele na verdade que foi passado é muito maior do que o valor da compra. Ou uma outra forma que eles fazem é, eles adulteram a maquininha, quebram a maquininha e aí aparece só o finalzinho assim do valor, sabe? Carlos foi uma das vítimas. Pelo aplicativo de entrega, ele fez uma compra de R$ 66. O pedido chegou e na hora de passar o cartão, a mensagem "pagamento não autorizado". Foram 4 tentativas. Aí ele falou pra mim, olha, eu vou voltar pra loja e vou falar pra menina entrar em contato com você de novo. Ah, beleza, eu fiz assim, vou fazer até um Pix, eu falo pra ela que eu faço um Pix pra ela. E ele foi embora. Quando eu entrei no escritório, que eu tinha deixado meu celular na mesa, é que eu vi que havia uma mensagem da segunda passagem do primeiro cartão, de um valor de R$ 3.999,99, se era eu. Aí que eu percebi que eu havia caído num golpe. Carlos ficou desesperado e na mesma hora comunicou o banco na tentativa de cancelar a operação e o aplicativo de delivery de alimentos e bebidas. Também registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Ele procurou a gente ingressou com a ação contra essa plataforma e estamos aí tentando reaver todo esse prejuízo que ele teve. E pedimos também danos morais no caso dele, né? Porque a gente está falando aí de uma compra de 60, 70 reais e de um prejuízo de quase 10 mil. Então o dano moral aí é nítido, né? Não tem o que discutir. Nessa brincadeira eu descobri que no fim me tomaram um valor de R$ 11.400, né? Nessas 4 passagens que eu fiz. E ameacei o banco de cancelar a compra, de tudo isso. Eu consegui um só que me devolveu os R$ 3.000 reais do último cartão. Os outros não quiseram saber. Foram muito profissionais. Eu sempre tomo muito cuidado com e-mails, com tudo isso. E não me conformei com, né, sentimento de raiva, né, quando eu percebi que eu havia caído num golpe. E se você acha que já viu de tudo, preste atenção nesse outro tipo de fraude. Preparamos uma ilustração para mostrar como age o golpista do restaurante. O homem chega no estabelecimento, olha o cardápio e pede os itens mais caros. Bebidas alcoólicas importadas, frutos do mar e por aí vai. É educado, articulado, conversa com os garçons. Fica horas no restaurante comendo e bebendo do bom e do melhor. Mas na hora de pagar a conta, o golpe. Neste estabelecimento em Goiânia, o prejuízo foi de cerca de R$ 6.000. Ele pediu a conta, a gente levou a conta
E aí, no momento que a gente levou a conta, ele disse que não se negou a pagar a conta. Outro tempo falou que ia pagar a conta, só que ele fingiu que estava passando mal. 2 dias depois, o criminoso aplicou o mesmo golpe neste restaurante em Palmas, em Tocantins. A conta já estava em quase R$4 mil, quando um garçom descobriu, por meio de uma reportagem, que o cliente era um golpista. A gente abordou, a gente falou que descobrimos e a gente só queria que ele pagasse a conta e ia embora, numa boa. Mas ele começou a desconversar, disse que tinha que ligar para um tio dele, que ele não tinha dinheiro aqui agora. Começou a dar o velho migué do que ele sempre havia feito nos outros estados. Aí o procedimento nosso é chamar a polícia. Até porque a segurança da nossa casa é feita por policiais. Então esse contato com a polícia e a gente é muito rápido, é direto. Em questão de minutos, a polícia chegou e já foi feito todo o procedimento de abordagem, levar até a delegacia e tudo mais, né? O homem foi preso e a suspeita é a de que ele tenha aplicado o mesmo golpe em vários estados do país. Aqui nós somos o estado, o único estado que conseguiu e ainda está conseguindo manter ele detido. Porque nos outros ele cumpriu a pena mínima e era liberado em 3, 4 dias no máximo. Aqui ele ainda está preso. Às vezes, o golpe acontece em lugares em que o consumidor está relativamente seguro, como no posto de combustível. Muitos motoristas já foram pegos de surpresa, como o Maurício. Eu fiz um abastecimento no valor de 150, correto? Meu carro estava normal, entendeu? Só que aí eu percebi que ele começou a falhar. Eu andei uns 50 km a 70, entendeu? Então eu percebi uma diferença. Vamos supor, quando a gente acelerava, o carro não estava respondendo. Então eu percebi que poderia ser o combustível adulterado, porque o carro estava normal. Maurício levou o carro na oficina e confirmou o que ele suspeitava. Eu tive um prejuízo no valor de 600 a 800 reais, certo? Para tirar o combustível, fazer a limpeza dos bicos, para meu carro voltar ao normal. Algumas dicas podem ajudar o motorista a identificar o combustível adulterado. A primeira é medir o consumo. Se houver diferença, desconfie. Em alguns casos, o veículo também pode apresentar falhas na partida. Tem carros que começam a falhar, tem carros que acendem apenas a luz da injeção, tem carros que, dependendo da adulteração, nem funcionam, o cara desliga em casa no outro dia não funciona mais. Então isso aí é variado de carro para carro. Ah, não, mas é 1 em 1000. Não, não é 1 em 1000. Vou te falar que é 1 em 100. Entendeu? Então, assim, o risco existe. E não tem como a gente saber disso. Outra dica importante: abasteça em postos de confiança. Peça sempre a nota fiscal quando você vai abastecer o seu carro. Independente do valor, independente de qualquer coisa, peça a nota fiscal. Ninguém tem esse hábito, né? Você tendo essa nota fiscal em mão, você vai saber, você vai conseguir comprovar que você abasteceu naquele dia, naquele posto. A especialista em direito do consumidor explica ainda que se o veículo apresentar algo diferente, o motorista desconfiar da qualidade do combustível e o problema for constatado, peça para o mecânico fazer um laudo. Você busca o posto, com isso em mãos, apresenta para eles e fala que você está pedindo o ressarcimento desses danos que você teve com o seu carro, né? Claro que na maioria das vezes, 95% das vezes, os postos não ressarcem amigavelmente isso, né? E aí você tem que procurar um advogado especialista em direito do consumidor e pedir esse ressarcimento pela via judicial. E como se não bastasse, ainda tem os casos onde as bombas são fraudadas. Então a bomba vai dizer que você colocou 20 litros, quando na realidade só entrou 18. Porque o próprio sistema eletrônico da bomba faz com que o consumidor seja lesado. Então essa é a fraude volumétrica, também chamada de bomba fraudada. E para quem já foi vítima, ficam o aprendizado e o sentimento de revolta. Uma lição de aprendizado e ficar atento. Não abastecer em qualquer posto de combustível, procurar os postos melhores de Brasília, correto, e botar pelo menos aditivada, né? Não confiar muito em gasolina comum. Você paga no combustível caro e o combustível ainda vem adulterado, então a gente fica com o pé atrás, né? E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo.
Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!